Olá, minha gente, sou Josué Campanhã, estamos aqui para mais um episódio da Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, e a gente está fazendo essa série sobre discipulado e liderança, como é que essas duas coisas se conectam e como é que elas precisam caminhar juntas para que a sua liderança seja mais efetiva, a sua igreja seja mais missional e, acima de tudo, transformadora. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o sonho que se torna realidade na liderança. Bom, como eu compartilhei já com vocês, na adolescência na igreja eu tinha alguns incômodos e alguns deles era, a gente só vai ficar vindo aqui, ensinando, aprendendo a Bíblia, indo na escola dominical, no culto, etc. Não vai acontecer mais nada emocionante. Bom, depois de alguns anos, eu tive uma consciência maior disso, quando, depois de estudar teologia e administração e exercer funções ministeriais, tanto na igreja quanto na denominação e outras organizações, eu comecei a perceber que talvez o sonho dos pastores, o sonho dos líderes, seja que as pessoas realmente sejam transformadas, não fiquem dependentes deles, né, do tipo comidinha na boca, assim, coloca aqui, pastor, comidinha na minha boca, que essas pessoas se tornem maduras, que elas efetivamente causem impacto no lugar onde elas estão, aquilo que muitos pastores pregam de, olha, estamos aqui equipando você no domingo ou na quarta-feira, para você fazer diferença lá na sua empresa, no seu negócio, no trânsito, em todos os lugares, durante o restante da semana. Esse é o sonho de qualquer pastor, de qualquer líder, e passou a ser também o meu sonho. Mas eu ficava imaginando assim, por que a gente não chega nisso? Por que a gente ensina e prega, e cria ministérios, e faz congressos, e desafia as pessoas, e parece que elas estão há anos no mesmo estágio de vida? Bom, minha primeira conclusão foi porque isso estava acontecendo na minha própria vida. Então, durante pelo menos uns 15 anos, eu li a Bíblia, eu era convertido, eu era pastor, eu era líder, etc. Mas talvez o meu esforço e a minha dedicação era simplesmente para manter as coisas. Eu não posso me desviar, eu tenho que seguir as regras, Deus está com um chicote lá, eu vou levar uma chicotada se eu não fizer isso direitinho. Então, os motivos pelos quais eu fazia determinadas coisas e os motivos pelos quais as pessoas faziam determinadas coisas era simplesmente ou para manter ou simplesmente por medo de Deus, ou porque eu tenho que cumprir as regras e ser a pessoa certinha. Mas, a partir do momento que eu comecei a perceber que o sonho de ver pessoas sendo formadas e transformadas espiritualmente podia se tornar uma realidade, que isso não era simplesmente questão de fazer mais congresso, mais acampamento, mais classe escola dominical, isso, aquilo, mas que era um processo que envolvia relacionamento, transformação, pegar a palavra e aplicar e prestar contas. Eu comecei a ver esse sonho sendo realizado e construído por meio, primeiro, de uma igreja que eu participei, onde eu comecei, junto com outras pessoas, tudo isso, que foi em Vitória, e depois eu tive a oportunidade de participar da equipe pastoral da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, onde o Ari Veloso foi o fundador, aquele professor que eu mencionei lá atrás, e agora com um outro pastor que tinha assumido, que era o pastor Lisânias, isso continuaria e que daria para construir um processo para gerar transformação e impacto na vida das pessoas. Nessa altura, eu posso dar aquele suspiro e dizer, eu comecei a ver o sonho se transformar em realidade. E aí você talvez possa perguntar assim, então conta pra gente o segredo, como é que é isso? Qual é a fórmula? Bom, na verdade não existe uma fórmula, um segredo. Existem alguns passos. Não é uma receita de bolo, mas existem alguns passos pelos quais qualquer pessoa precisa passar para que isso efetivamente aconteça. E eu queria ilustrar isso usando uma história. Em cada episódio desse eu tenho contado uma história pessoal ou uma história de alguém que ilustra aquilo que eu estou compartilhando. E dessa vez é a história do Bertoldo. O Bertoldo foi um jovem que se converteu na nossa igreja
e ele era, né, eu brinco, cabeção, né, estudou na Universidade Federal, dentista, muito bem sucedido, bom casamento, etc. E aquilo que a gente fala, só faltava ser crente. Aí ele virou essa chave, se converteu, depois de alguns questionamentos, etc., mas se tornou aquele cara realmente comprometido com Jesus, e ele já entrou nesse processo de discipulado, e eu falei, nossa, o Bertoldo vai ser um cara incrível. Mas, depois dos primeiros passos no processo de discipulado, eu percebi uma coisa. Eu percebi que ele estava fazendo tudo intelectualmente. Que não era diferente de outros irmãos da nossa igreja, era uma igreja já centenária, que estavam ali há 50 anos estudando a Bíblia, mas que ainda não tinham passado também por um processo de transformação. Eles estavam com tudo mentalmente memorizado, decorado ou assimilado. E aí eu me lembro que, porque isso é um processo e porque você quer que realmente as pessoas não simplesmente avancem, passo 2, 3, 4, etc., mas passem por um processo de transformação de vida, eu chamei o Bertoldo, falei, vamos tomar água de coco ali na praia, e eu falei para ele, cara, é o seguinte, você fez tudo direitinho, você estudou o livro do discipulado, você memorizou os versículos, você preencheu tudo, não faltou em nenhuma reunião, mas em termos de transformação de vida, foi 10%. Não dá para medir isso num gráfico, né? Mas é como se a gente colocasse num gráfico e dissesse assim, eu estou vendo alguma transformação de vida em você, mas é 10%. O restante, 90%, foi intelectual. Falei, vamos repetir esse processo outra vez? Ele ficou meio bravo comigo, porque ele achou que eu estava chamando ele de burro ou coisa desse tipo, né? Não entendeu as coisas. Eu falei, não é isso. Quando o processo de discipulado se torna transformador na vida de alguém, a gente percebe isso. É claro. Quando você fala assim, Deus falou comigo, como é que você sabe que Deus falou? Porque você sabe que foi Deus. Você não tem dúvidas. É límpido, é certeiro, né? O processo de discipulado é assim, quando ele gera transformação, você sabe que é Deus transformando a vida da pessoa e não foi mais uma classe, mais um estudo e assim por diante. Bom, o Bertoldo repetiu, ele fez novamente o primeiro passo e aí deu uma melhoradinha. Talvez chegou a uns 30% de transformação. Eu chamei ele agora para 2 águas de coco, conversei outra vez, ele já estava um pouco mais aberto, mas ainda com um pouco de resistência, aceitou fazer uma terceira vez o mesmo passo 1. E quando ele acabou, aí sim, já estava num nível assim, de transformação de vida de 70%. Eu chamei ele agora e falei, bom, acho que agora tem que pagar um almoço para pedir para ele fazer uma 4ª vez. E quando a gente sentou para conversar, ele falou, Josué, tudo bem, já entendi. Eu sei que eu preciso fazer mais uma vez porque realmente eu estava fazendo tudo intelectualmente. Porque esse era o centro do meu eu. E no discipulado, a morte do eu significa uma coisa para cada um, uma coisa diferente para cada um. Para um é estudos, para outro é dinheiro, para outro é orgulho, para outro é inveja, para outro é maledicência. Para cada um significa uma coisa. Para esse rapaz significava o intelecto. Se eu entendi intelectualmente, está tudo entendido, mas isso não gerava transformação de vida. Bom, ao longo dos anos, esse rapaz cresceu de uma maneira incrível, porque ele entendeu quais são os fundamentos do processo de discipulado que transforma vidas. E ele se transformou naquela pessoa, no meu braço direito e esquerdo praticamente, ajudando a coordenar todo o processo de discipulado da igreja de centenas de pessoas. Na verdade, mais que 1.200 pessoas. Por quê? Porque ele entendeu qual era a diferença entre simplesmente ser membro da igreja, pertencer a um ministério, cantar no coro, na banda, fazer qualquer coisa, ser voluntário, mas ele não tinha entendido o processo de transformação pelo qual ele precisava passar. Percebam que nas nossas igrejas sempre tivemos voluntários, pessoas que se dedicam a ministérios, pessoas que assumem cargos, enfim, gente que se voluntaria para trabalhar, para servir, etc. Isso é muito bom. Mas eu tenho sempre dito que se você tem 100 voluntários na sua igreja, 100 voluntários não são 100 discípulos, mas 100 discípulos são 100 voluntários. Por quê? Existe uma diferença brutal entre os dois.
Você pode ser voluntário na igreja, no centro espírita, na prefeitura, num projeto social ou em qualquer outro lugar. Mas para você ser discípulo, você precisa passar pela moedura de carne que eu falei no episódio anterior, ou por aquele processo de transformação que faz com que o sonho de uma vida parecida com Jesus se transforme em realidade. Se qualquer pessoa não passar por isso, o discipulado vai ser simplesmente uma teoria. Ou você vai aprender muita coisa sobre a Bíblia, mas não vai saber qual é efetivamente a realidade daquilo. Bom, deixa eu só fazer um pequeno parênteses aqui para indicar esse livro para você, o chamado Discipulado que Transforma, onde eu coloquei várias dessas coisas, dessas histórias, inclusive essa e várias outras, para te ajudar a entender que é um processo, que são alguns passos, que não é um programa que você implanta de hoje para amanhã ou cria um ministério na igreja, etc. Então, se você quiser se aprofundar mais, tudo que eu estou compartilhando aqui, os fundamentos estão nesse material e você pode não só ler, mas também trabalhar isso com a sua liderança e assim por diante. Bom, a partir disso, desse aprendizado com esse rapaz que repetiu 4 vezes o passo 1 para entender o que era ser um discípulo de Jesus e depois se transformou num líder, eu comecei a perceber qual era o caminho entre o sonho e a realidade. O sonho do pastor e dos líderes de verem membros maduros e líderes sábios da igreja. O sonho do pastor ou do líder de ver pessoas que aprendem a se autoalimentar e não dependem do pastor colocar comidinha na boca, seja pelo sermão, pela classe, pelo estudo, etc. E, gente, eu não estou dizendo que não precisamos de todas essas coisas. Sim, precisamos de cultos, de congressos, mas a questão é, isso ajuda a formar discípulos? Isso agrega aquela trilha que a gente está construindo para tirar as pessoas do ponto A e levar para o ponto B como discípulos de Jesus? Percebam que há muitos pastores que vivem anos e anos e anos simplesmente sonhando com uma igreja que possa se tornar madura e fazer diferença no mundo, mas não dão passos práticos para isso. E isso se chama processo. Por isso, toda hora você vê eu falar em processo de discipulado. O que é um processo? É algo de longo prazo, que tem passos determinados, que as pessoas sabem por onde tem que passar, e você vai avaliando. Essa pessoa saiu do ponto A e foi para o ponto B? Não é se ela participou da classe, não é se ela tem um certificado de batismo, não é se ela participou da conferência A, B ou C, é se ela está avançando. Existe um livro chamado Imaginal, que é de um irmão nosso em Cristo, que trabalha na área educacional no Canadá, e ele partiu de uma comparação entre um princípio que existe na educação e aquilo que efetivamente deveria ser. Na educação existe um princípio que é tempo fixo, qualidade variável. O que isso significa? Você tem 1 ano para entrar na escola, aprender determinadas matérias, fazer algumas provas e trabalhos, e ao final desse ano você é avaliado para saber se você tirou nota 6, 7 ou 10. Se você tirou de 6 em diante, dependendo da escola ou da faculdade, ok, você pode ir embora. Você não aprendeu tudo, mas você pode ir para o ano 2, ano 3, etc. Tempo fixo, qualidade variável. O que o Thomas Rudnick trabalha é exatamente o inverso. Qualidade fixa, tempo variável. Então, pode ser que para alguns aprender uma determinada coisa, uma determinada verdade, vai demorar 6 meses, para outro vai demorar 1 ano e meio. Tempo variável, qualidade fixa. Ou seja, enquanto você não sair desse ponto aqui e concretizar isso em realidade, esse sonho em realidade, vamos gastar 6 meses, 1 ano, 2 anos ou mais. Foi o que Jesus fez com os 12. Alguns deles demoraram muito mais para aprender. Tomé, por exemplo, mesmo depois da ressurreição, ainda estava ali assim, mas se eu não pôr a mão nas feridas, eu não sei não se é o Senhor. Enquanto Pedro e talvez João, já na corrida lá para o túmulo, já tinham visto que era Jesus. Percebe? Então, quando eu falo em transformar sonho em realidade, é que você cria um processo em que cada pessoa precisa ser avaliada e acompanhada para sair do ponto A e chegar no ponto B. Com alguns vai demorar 6 meses, como eu falei, com alguns vai demorar 1 ano, ou 2, ou mais. Mas eu comecei, a partir dessa história do Bertoldo que eu contei para vocês, a perceber que era possível
transformar sonho em realidade na igreja. Que é possível para o pastor imaginar, essa pessoa vai demorar 4 vezes no mesmo passo, mas ele vai chegar lá. E o outro vai aprender muito mais rápido e vai chegar lá. E o sonho de ver uma igreja sólida, madura, espiritual, sábia, que causa impacto no mundo, é possível, pastor, é possível, líderes. E isso parte primeiro de você entender que não se tratam simplesmente de estruturas, de atividades, de conferências, de congressos, mas de processo. Que se trata de olhar para cada um, como Jesus olhou para os 12, e pensar como é que eu acompanho essa pessoa do ponto A ao ponto B? Como é que eu levo essa pessoa a se transformar em alguém que vai causar impacto no mundo e fazer diferença na sociedade? E por meio disso, você vai fazer diferença. Porque quando uma pessoa entende o que é ser um discípulo de Jesus, tudo ao seu redor melhora, tudo ao seu redor se transforma. Porque a vida dele passou por um processo que gerou transformação e está causando transformação no mundo. Então eu espero que você viva essa realidade na sua igreja, no seu ministério e conte com a gente, com a Envisionar, para te ajudar nisso. Espero ouvir falar da sua história. Um grande abraço e Deus te abençoe.